Era, pra mim, assim, surreal a gente olhar pro teto, assim, e ver o teto suando, assim, sabe? Tipo, transpirando. Era muita energia dentro do espaço, assim, em todo sentido, espiritual, energia física. Quem é que sabe a ladeira? A música sempre foi um elo ali muito forte. Era uma força muito grande, assim, da galera. Todo mundo tinha muita coisa a dizer, tinha muita coisa a mostrar, sabe? Eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu sou um jovem que cresceu no Nordeste de Amaralina, periferia do Rio Vermelho. Desde o começo acompanhei assim, esse processo geográfico mesmo, de como a gente conseguiu, de alguma forma, criar esse trânsito de pessoas negras que saíram dos seus locais de origem para consumir cultura no centro da cidade. Isso não era coisa possível há 10 anos atrás, era uma coisa muito difícil de você ver. A gente percebia, né, que não tinha uma visibilidade para corpos negros dentro da arte e da cultura de Salvador, sendo, né, a cidade mais negra fora da África. É importante pensar a partir do território que tudo isso acontece, né, de onde a gente está nesse momento, né, porque é um recorte inédito enquanto experiência antropológica, histórica no mundo, né? Salvador, assim como o Brasil, que é o epicentro, talvez onde iniciou essa construção cruzada de diversas cosmologias, cosmogonias, né? Então, a gente vive uma coisa muito especial aqui que aflora na gente. A gente é um povo, a gente aqui em Salvador, na Bahia, que teve a nossa história completamente apagada. A gente entende que o Brasil ele teve esse processo de escravização de pessoas e de pessoas sequestradas e trazidas para cá. É uma cidade que está em diáspora, mas é uma cidade que, mesmo tão agredida, conseguiu formular estratégias de preservar mesmo possibilidades de ativar memórias, né? Iniciativas como a Baticu é um lugar não só de cura, mas de acolhimento mesmo, né? De abraçar essa juventude. O Brasil ainda vive esse lugar de necessidade de legalizar o corpo de uma pessoa preta, isso imaginado dentro de uma construção de identidade, dentro de uma construção de humanidade mesmo, assim, é muito atravessador, porque é difícil crescer pessoa no Brasil, de qualquer forma. E quando o corpo está em uma linguagem da marginalização, isso ainda é mais difícil. Fui criada num meio onde tinha muita violência envolvida, onde tinha muita guerra, onde tinha muita coisa ruim acontecendo. Então, quando eu saía dali, daquele lugar caótico que eu estava vivendo e pisava ali dentro da Baticu, que eu pisava no palco, que eu pisava na festa, ali eu podia achar pessoas que nem eu, que estavam atravessando os mesmos problemas que eu estava atravessando, e que ali a gente podia sorrir, e que ali... Ai, tô até chorando, já pai. Que ali a gente podia sorrir, que ali a gente podia se abraçar, que ali a gente podia esquecer um pouquinho, ou não só não esquecer, mas falar sobre o que estava acontecendo de uma maneira leve. Enfrentar esse caos social, esse caos nosso mesmo, nosso caos afetivo, nosso caos existencial, ali entre nós juntos. O Afrobafo e a Baticu realmente nascem da mesma semente, né? Eu conheço o Maurício desde 2012, 2013, porque a gente atuava na cena cultural, né, LGBT, em uma casa de festas daqui de Salvador. Então a gente via as violências que atravessavam, não só nós, produtores, DJs e artistas,
para estar nesses espaços, né? Então a Baticu surge dessa necessidade justamente, né, de um produto de entretenimento e de cultura que fosse voltado para o público negro e LGBT, onde esses corpos pudessem se sentir seguros. Essas violências estão atravessadas e latentes no nosso próprio povo preto, né? Então a gente também traz essa missão do diálogo, inclusive para as pessoas que vieram antes. Como diz a música, o meu caminhar foi duro. A juventude negra não tinha muita diversão, né? Então surge esse movimento musical aqui na Liberdade, então vinha gente de tudo quanto é bairro, né? O pessoal vinha de ônibus, vinha a pé. Nós éramos objeto de estudo, né? De repente nós começamos a contar nossa história. Esse movimento começou em 74, né? Ele é o primeiro bloco afro, né, do Brasil, e que surgiu com o objetivo inicialmente era de combater o racismo no Carnaval de Salvador. Salvador é uma das cidades mais racistas do Brasil. Chega aqui, desfilar no Carnaval, quando chega a quarta-feira de cinza, ele volta a ser branco, a polícia continua invadindo, prendendo nossos carros, invadindo nossas casas, matando a juventude negra e o separatismo continua. Ele é Casa, né? Casa do Negro, o Mundo Negro. Esse bloco só podia ser composto e dirigido por negros. E aí nós começamos a fazer essa transformação. O pessoal pergunta, você está satisfeito? Eu digo, ainda não. Nós precisamos também, como diz a música, né? Liberdade, igualdade e respeito. A gente precisa também sentar na mesa da decisão. Nem sempre é sobre o palco. Precisamos reivindicar o espaço da pista. Uma das mais inúmeras formas de reducionismo da grandeza que somos é tentar nos resumir a um palco. O palco é muito pequeno para mim, para os meus, para os nossos. O meu movimento se manifesta aqui, na pista, na gira, no drible, na encruzilhada dos encontros individuais e coletivos, na passarela que desfilam os mais diversos corpos negros. É sobre se tornar um só, um corpo plural, desviante, desobediente e ancestral. Continuidade. Somos estilhaços diaspóricos que nos aquilambamos para celebrar a vida em um espaço civilizatório, seguro e cheio de memórias ancestrais. Na pista, corpos e vidas são manifestos. É a cereja mais cara, a atração mais rara. A euforia que se dispersa quando não estamos nos apresentando para um espelho que não nos reflete. Que eles tentam resumir em um palco, mas que só cabe na pista. Nada é ensaiado, é construção coletiva. É um espetáculo de nós para nós mesmos. E a gente não quer ser assistido, a gente quer se assistir. A pista é para nós um lugar em que escrevemos, por meio de nossos corpos deviantes, um afrofuturo como projeto de liberdade. A Baticu é esse espaço de transgressão e articulação em que a pista é o palco e o palco é a pista. Pista essa que se projeta como uma resposta à tentativa de domesticação do corpo e da cultura.
A reivindicação do suor dançante que não consegue domar, forjar, nem reproduzir. Se questione quando só se veja no palco. Desde sempre eu entendi que a música era um lugar de liberdade. É um mundo que você cria para você poder existir dentro dele, assim. Que é Salvador? Então vamos resumir aqui, não dá para resumir. Não dá para dizer que Salvador é o pagodão, ou Salvador é o samba reggae, ou Salvador é o ijexá, ou é as culturas de matriz africana mais de raiz. De fato é um pulsar vivo, assim. É esse caos que eu acho que forma o meu trabalho e de tantos outros artistas daqui. Aqui tudo começa do tambor, de um batuque, de uma percussão. A gente aqui abraça mais outros estilos e mistura com o nosso. Então a gente cria outras coisas aqui que às vezes é tão futurista que às vezes é atemporário, assim. Para mim, a grande mão de obra musical daqui é a percussão, né? Então, tudo surge da percussão. O tambor é realmente o grande maestro dessa cidade aqui. Fiz o primeiro bate-cu, que foi em um lugar muito importante, que foi na senzala do Barro Preto, lá na sede do Ilê. E teve um momento que eu falei, caralho, isso aqui, não é possível que isso aqui não vai ser esquecido tão fácil, não tem como. O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Para poder ser um preto favelado com o nome Canalha e chegar assim, quebrar todos os preconceitos cantando pagodão da Bahia. Foi muita luta, mas para mim hoje estar aqui é algo grandioso. A gente sempre percebeu na história mecanismos muito bem engrenados, engenhosos e sofisticados de boicote à intelectualidade negra, né? A articulação mental, filosófica. Isso aqui existe uma densidade de acúmulo de pensamento de liberdade, pensamento de desejo, de sonho. Eu vejo, cara, esse momento, esse espaço-tempo de agora, e principalmente o que a gente está vivendo nesse momento, essas experiências de reconhecimento, eu acho assim fundamental, porque basicamente o que a gente está falando são de dívidas históricas, né? A gente está falando de memória e de dívidas históricas relacionadas a isso. Esse momento, esse boiler, essa curadoria da Baticu, essa articulação que a gente está fazendo aqui, esse cuidado do Maurício, vem brindar, corrigir um pouco esse apagamento que a gente vive, construir essa memória nesse tempo da agora e a gente construir essa memória. Que todos nós seremos ancestrais. Ele é um movimento que vai além, inclusive, do que a gente pode detectar como só um movimento cultural e artístico. É um movimento de vanguarda. Se a gente parar para pensar no que a gente fez nesses 10 anos, são mudanças que foram muito importantes e que são muito importantes. São artistas independentes que estão começando agora a conseguirem mostrar sua música. Sorriso é uma coisa muito cara, assim, e a gente consegue de maneira muito fácil roubá-los de pessoas que nem sempre têm motivos para sorrir, né? Esses espaços noturnos, espaços de festa, espaços de cultura, trabalham mesmo, né, a identidade e a felicidade. E o trabalho que a gente faz sim uma manutenção de felicidade no corpo dessas pessoas, né, na vida dessas pessoas, para além ali dentro do espaço. Talvez há 10 anos atrás, as pessoas que estavam conhecendo o projeto não entendiam qual que era a potência daquela tecnologia. É o espaço do lazer, a gente está falando do mínimo. É sobre a vitalidade do corpo, é sobre realmente a permissão de estar aqui. Eu só tenho uma coisa a dizer.
é a Bahia. Traz as balas, traz as balas, traz as balas que ela joga rápido. Traz as balas, traz as balas, traz as balas que ela joga rápido. Então desce os combos, desce os combos, desce os combos que elas vão sentando. Desce os combos, desce os combos, desce os combos que elas estão sentando. Então traz as balas.